Nas aulas anteriores, como nós mencionamos, nós criamos diagramas da UML, casos de uso e diagramas de atividade, que nos auxiliaram a entender o que deve ser construído. Certo? Então, pessoal, o que nós vamos fazer com isso? Pois bem, então nós chegamos a ele. Vamos agora conhecer, vamos lidar com o nosso diagrama de classes. Vamos ver aí, vamos comentar mais um pouquinho. Então, os processos que nós vimos vão ser a base para a criação dos nossos diagramas de classe e ele, assim como os nossos diagramas de caso de uso, consistem ou são um tipo de diagrama estrutural. O ponto inicial, né, os diagramas de classe é o ponto inicial para passarmos a automatizar o processo de desenvolvimento. E aqui no diagrama de classe a gente vai começar a já ver isso, a gente já vai começar a visualizar as classes que a gente vai ter que desenvolver no sistema. Por isso, o diagrama de classe é um dos principais diagramas que existem dentro da UML para programação orientada a objetos, né? A gente viu lá na aula anterior que as atividades elas expressam o quê? Comportamentos, né? Então, esses comportamentos aí, todos vistos no diagrama de atividades, aqui no diagrama de classe, a gente vai começar a estruturar realmente o nosso sistema. No nosso próximo slide, a gente tem mais a respeito do diagrama de classe, né, que é utilizado, né, e mantido durante todo o ciclo de vida do sistema, né. Ele vai servir como base, como eu falei anteriormente, para muita coisa, para muitos outros diagramas e para a implementação do nosso sistema. E no nosso slide a gente ainda tem, né, que são resultados de quão bom foram nossa descrição de casos de uso. Então a gente começa a perceber aí que os casos de uso, a definição dos casos de uso e o detalhamento deles são importantíssimos para a gente conseguir construir os diagramas de classes, né, de forma que tenha qualidade. Bom, Alex, a gente viu aí um pouco sobre o diagrama de atividades, diagrama de classes, o que a gente tem mais? O diagrama de classe ele tem um aspecto interessante, né, pessoal, que vocês devem ter lido aí na apostila, espero que sim, que é a existência de duas soluções ou dois tipos de utilização com vamos dizer assim, um mesmo diagrama ou os seus elementos. O primeiro, se vocês observarem, consiste no domínio. E o segundo, que vai ser mais importante aí para os analistas, para os desenvolvedores, é o de projeto. Fredson. Agora a gente vai ver mais detalhado o que seria, né, defina aí esses diagramas de domínio e esses diagramas de projeto. Então vamos ver no nosso slide o que a gente tem. Bom, então a gente viu aqui que os diagramas de classe que representam domínio, eles são conhecidos como modelo conceitual e trabalham em um nível mais alto de abstração e independe da tecnologia e formas de trabalho da equipe onde está sendo desenvolvido o sistema, né? E no nosso próximo slide aí, a gente tem o de projeto, né, que trabalha com a especificação UML, no qual são consideradas as classes com seus atributos e métodos, né? Então, nesse caso aqui do projeto, a gente tem aspectos reais de implementação. Aqui vai influenciar a tecnologia que a gente vai utilizar. Bom, Alex, depois da gente falar aí sobre domínio, sobre projeto, o que a gente tem mais? Vamos lá, vamos acompanhar, pessoal. Nós temos aí que tais descrições, no caso, esses elementos que nós acabamos de citar, tanto o diagrama de classes voltado para descrever o domínio, quanto o diagrama de classes voltado mais para o nosso projeto, eles são duas ferramentas essenciais para o entendimento do nosso processo, mas que não são um padrão, ou seja, a UML não define dessa maneira. Então, vamos ver aí a cronologia, né, desse processo, como é que a gente pode entender, como é que a gente pode lidar com isso tudo. Nós já trabalhamos com os requisitos, nós sabemos o que são os requisitos, vimos que a partir deles nós podemos descrever, criar os nossos diagramas de casos de uso, os casos de uso e os atores e seus relacionamentos. A partir dele, nós podemos também definir, lógico que utilizando também os diagramas de atividade para enriquecer o detalhamento. A partir disso, nós podemos criar o nosso diagrama de classe de domínio ou o nosso modelo conceitual. Vamos agora para a parte do diagrama de classe no projeto, ou seja, o que vai ser utilizado pelos desenvolvedores. Isso mesmo. Então a gente vai ver
no próximo slide, é o elemento principal desse diagrama, que compõe o nome do diagrama, né? Diagrama de classe. Então vamos lá para o nosso slide. Vamos lá, vamos prosseguir. Então, o elemento básico para esse diagrama aqui, né, e existirá em ambos, né, tanto na questão do domínio como na questão do projeto, consiste na classe, né? Aí a classe, vocês não se preocupem que não é nada novo para vocês, não. É aquela classezinha lá que vocês implementaram na linguagem Java lá, né, nos períodos anteriores lá. Então vamos aí para o nosso próximo slide, que a gente tem mais a respeito do projeto de classes, né? Então, classes consistem em uma descrição genérica de algo que deve estar presente no sistema, né? Então, aqui entra a característica, assim, vamos dizer, mais fantástica e da orientação a objetos, que é o quê? Que é a abstração, né? Outra característica base aí, que é a modelagem mais natural, pois estamos acostumados a lidar com objetos, né? Alex, a gente tem mais algo a falar sobre os projetos de classe? Temos sim, sobre as classes, né? Sobre a importância delas. Que a notação gráfica, pessoal, agora é um elemento novo para vocês. A notação gráfica, o UML, para uma classe de objetos, consiste nessa aí, ó. Que é, no primeiro quadrado aí, no primeiro retângulo, nós temos o nome da classe. No segundo quadrante aí, o segundo retângulo nosso, nós temos os atributos. E o terceiro e último retângulo aí, ele diz respeito aos métodos, comportamentos e funcionalidades de uma classe de objetos. Continuando aí, o que nós temos, Fredson? Bom, a gente vai continuar a falar sobre classes, né? Então, alguns aspectos devem ser descritos para refletir o que será implementado em uma linguagem de programação. Então, além disso, né, além de você desenvolver essas classes com base também na linguagem de programação, na tecnologia que vai ser utilizada para a gente desenvolver o sistema, a gente tem a descrição de atributos e métodos dentro da UML. Então, vamos ver no nosso slide qual é essa descrição que a gente tem, né? Então, a gente tem aqui a nossa visibilidade, né, a visibilidade lá que a gente trabalhou, que eram os atributos ou os métodos públicos, protegidos e privados, né? A gente tem o nome do atributo, né? A gente tem o tipo do atributo, né, que é o tipo de dado onde você vai estar trabalhando, né? E ele pode estar recebendo um valor padrão, um valor default, né? E algumas propriedades que você pode declarar aqui entre chaves, né? E aí as notações da visibilidade que a gente tem aqui, né, dos nossos atributos e métodos públicos, protegidos e privados, são sinaizinhos de mais para público, né, de cerquilha ou jogo da velha aí, vocês podem chamar isso que vocês quiserem, são os atributos e métodos protegidos, e o sinalzinho de menos significa os atributos e métodos privados da nossa classe. Alex, a gente tem mais alguma coisa para falar sobre os atributos e métodos? Nós vamos agora sim conhecer também como é que a gente vai apresentar, como é que a gente vai descrever os métodos nas nossas classes. Vamos lá, vamos acompanhar então, pessoal. Para descrever os nossos métodos, nós temos a mesma questão ali da visibilidade. Vocês viram que depois da nossa visibilidade, nós definimos o nome do método e os parâmetros que vão ser passados para ser trabalhados dentro do nosso método. Aí nós temos o 2 pontos, que é importante, e vamos identificar, ou vamos, no caso, dizer qual o tipo de retorno vai ser utilizado para o nosso método. Um exemplo para isso tudo, nós temos um carro, né? Uma classe que vai representar uma entidade ou um objeto chamado carro. Certo, pessoal? Então vamos lá. Olha aí, o primeiro quadrante do nosso retângulo, o nome que identifica a nossa classe. Depois disso, os nossos atributos. Após isso, no nosso quadrante mais abaixo aí, nós temos os nossos métodos. Certo, Alex? Modelado o sistema. E agora, o que eu vou fazer? Agora você pode ir lá para o seu IDE de programação e desenvolver e descrever a sua classe.